nossos milhares, quiçá milhões de fãs. Mas o conteúdo aqui não é nós Queiroz para essa nação queirozense do mais alto garbo e elegância. E hoje eu tava devendo, tinham me pedido para fazer um conteúdo sobre o GG, novo treinador do Remo, Gerson Gusmão. E acabou que eu não fiz, mas foi bom, porque eu vou tentar fazer uma coisa um pouco diferente. Já tiveram boas e várias, outras não tão boas, análises sobre como o Gerson quer o Remo, se ele vai jogar com 3 zagueiros, 27 atacantes, 55 volantes, ele é retranqueiro, ele é ofensivo, como é? E aí, no meio disso, há a coletiva do Gerson Gusmão. E o que você vai ver aqui nesse conteúdo? Você vai ver esse que vos fala, analisando, reagindo, comentando algumas das falas que, para mim, foram mais importantes da apresentação do Gerson. Pontos que dizem muito do que ele deve estar imaginando para o clube do Remo. Então, ficaste curioso? Queres saber? Eu já te chamo! Vem com nós, papi! Salve, salve! Mais uma vez, nação queirozense. Como eu já expliquei, a gente vai trocar uma ideia sobre as falas na apresentação de Gerson Gusmão. O GG, joia! Brincadeira. Novo treinador do Clube do Remo. Alguns pontos que me chamaram a atenção e eu vou compartilhar com vocês. Paulo, como vai funcionar? Vai funcionar assim. Primeiro tu deixa teu like, tu te inscreve no canal, tu te tornas membro deste canalzinho de Garbo e Elegância. Depois tu vais aqui embaixo, quando acabar o vídeo, e tá lá nosso patrocinador, a Bet Nacional. Vai começar a rodada da Série A, Série B, Série C, então tu podes apostar no Remo, no Paysandu. O link tá aqui na descrição, tu usa o código ENOS e tens vantagens a mais. A Bet Nacional tem as melhores cotações do mercado, tudo fácil, via Pix, molinho. Beleza? Então, Bet Nacional. E o que eu vou fazer agora? Vocês verão os trechos da entrevista, tudo autorizado, tá? Usei, pedi autorização da Ascom do Remo, me deram. E após isso eu vou fazer algumas observações após cada trecho. E no fim, faço o apanhado geral. Beleza? Então vamos. Primeiro trecho, onde ele fala do elenco, do primeiro treino, das características. Manda aí, GG! Eu, como o presidente falou, já conheci muitos jogadores, né? Alguns de ter trabalhado com eles, outros de acompanhar, mas não tem nada como o dia a dia para te dar realmente aquilo que você precisa saber em termos de elenco, né? De características, de intensidade, enfim, de individualmente cada atleta, né? E esse primeiro contato foi, a gente procurou fazer um trabalho no campo mais aberto, justamente para deixar o mais próximo possível das ações que você é feita no jogo, né? Para a gente sentir, né, no dia a dia, pelo menos inicialmente, né, temos pouco tempo de trabalho, porque temos uma viagem longa até o próximo jogo, né, e por isso que a gente resolveu hoje trabalhar em dois períodos, para poder ter esse contato, né, maior com os atletas. Então a impressão, né, que a gente teve foi aquilo que já se esperava de um elenco muito rico, né, muito qualificado, e que a gente vai procurar dar nossa contribuição para melhorar aquilo que nós entendemos que precisa ser ajustado, precisa ser resolvido para que a equipe se torne ainda mais competitiva e venha a buscar aquele lugar, né, que é o lugar do Remo, que é entre os primeiros colocados, para poder depois buscar uma classificação boa aí dentro dessa primeira fase. Como você falou, a gente procurou, né, fazer um trabalho num campo um pouquinho mais aberto, mas sempre já priorizando alguma coisa de padrão tático, né, de posicionamento. Gosto muito disso, gosto muito de que as minhas equipes sejam organizadas, gosto muito de estudar os adversários e poder passar essas informações para os atletas da minha equipe. Então, foi um trabalho inicial aí, mas que já me agradou, a gente viu, detectou algumas coisas, em um treino já a gente já percebe algumas situações que a gente pode melhorar e vamos trabalhar para isso. Hoje, bem, só muito rapidamente esse primeiro trecho, eu acho legal botar. Ele chegou, ele disse que precisava conhecer logo
mais o seu elenco, por isso os dois treino em 2 períodos. Isso não necessariamente, pelo que eu entendi, vai ser uma constante, né, no trabalho do Gerson Gusmão. Mas para este momento, e vocês vão entender essa situação de momentos, vocês vão ver, para ele foi importante. Ele falou algumas vezes em competição, ser mais competitivo. E esse termo, essa ideia vai aparecer muito, tá? E ele disse que precisará fazer alguns ajustes imediatos que no primeiro treino dele, ele já detectou. Então, ele, na minha humilde opinião, já veio ciente de qual é o problema, a situação que ele vai ter que agir primeiro. E vocês vão ver o quanto isso vai ser importante, porque para mim, o trabalho do Gerson será em 2 momentos. O que me chamou muito a atenção foi ter dito que nesse primeiro treino, ele detectou algumas coisas que... o que mostra que estava muito evidenciado e a gente imagina o que é. Só aí uma curiosidade, eu vi muita gente repercutindo a escalação com 12, como se isso fosse a parte mais importante do treino. Ele explica que não, ele setoriza e se tem 12, se tem 13, 4 atacantes, 5, faz muito pouca diferença. Agora, uma parte muito importante onde ele vai falar o que ele pensa da Série C, o que a Série C é, time pro próximo jogo, ajustes, pega aí. Mas pode ter certeza que a gente vai tentar já colocar, mesmo que seja um pouquinho, né, daquilo que a gente pensa no futebol já para esse primeiro jogo. E depois, lógico, com mais tempo, aprimorando, melhorando, né, passando mais conceitos, de como nós entendemos que a Série C exige, né? É uma competição, não estamos numa Série B, onde se pode jogar um pouco mais, né? Onde que se pode dar um pouquinho mais de espaço para o adversário. A Série C, você tem que estar mais próximo, mais junto, combater mais, ter mais embates, mais enfrentamentos, é um jogo de mais contato, de mais força, né? Então a gente tem que saber de tudo isso, né? E dentro dessas informações, dentro daquilo que os atletas nos passam durante o dia a dia, a gente pensar uma estratégia boa para poder fazer um grande jogo lá contra o Figueirense, que é uma equipe muito bem organizada também, muito rápida, muito perigosa, né? E a gente sabe que é fundamental um resultado positivo já, para, como você falou aí, né, acalmar um pouco a torcida, passar, né, uma confiança, uma expectativa maior de que as coisas possam ser melhoradas, e a gente vai trabalhar para isso. Pois é, ele fala muito claramente que para ele a Série C é diferente da B, e aí você pode contestar, discordar, mas eu estou falando do que pensa o treinador do Clube do Remo. E ele fala muito. Jogar mais próximo, mais embate, mais enfrentamento, que é uma característica do time dele, do Botafogo. O time dele, do Botafogo, combatia, disputava, o tempo todo competia. E aí vem um pouco da minha avaliação que eu falei anteriormente. Para mim está claro, cristalino, que o Gerson vai trabalhar esse time do Remo em 2 momentos. Bombeirão, né? Vai chegar, vai ajustar o que ele já viu que não está legal, para, vamos dizer, equalizar, acalmar, dar confiança a esse time, começar a ter resultado, não levar tanto gol. Ele vai transformar o time do Remo, vai tentar em um time mais competitivo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ele vai querer esse time brigando mais, competindo mais. E após esse primeiro momento, caso ele consiga sucesso, e isso ele vai demonstrando em outros pedaços aí que a gente vai mostrar, ele vai colocar um detalhe a mais, uma situação de jogo de ataque melhor. A gente vai já falar do estilo de jogo que ele disse, que deve ter surpreendido a muita gente, mas eu tenho certeza que nesse primeiro momento ele vai tentar aumentar o nível de intensidade e o nível de combate desse time. Ele vai conseguir? Esse elenco entregará isso para ele com a condição física? Vamos ver. Agora, mais uma parte legal aí sobre
ele conheceu os adversários, conhecimento de futebol, os adversários que ele enfrentou pelo Botafogo da Paraíba, se isso dá para ele alguma vantagem para os próximos jogos com o Clube do Remo. Sempre é bom você ter um conhecimento, né? Como eu falei antes, eu procuro estudar muito os adversários. Acho que hoje o futebol está muito próximo, muito nivelado, todas as equipes. Né? Você pegar o líder da Série C e pegar o último colocado, não vejo um jogo fácil, um jogo jogado, vejo um jogo muito difícil, independente do local. Então, quanto mais informações você tem, mais você se prepara para aquele jogo, eu acho que a sua chance de sucesso ela aumenta. Né? Então, os adversários que eu já enfrentei, inclusive eu já vinha estudando o Remo, né? Já vinha observando alguns jogos do Remo, porque logo na frente iria enfrentar. Então, acho que isso ajuda sim, contribui. Né? Porque também é diferente você se preparar para um jogo, e em alguns momentos do jogo se defrontar com uma coisa diferente. Né? E você já ter jogado, já ter vivenciado tudo aquilo. Por exemplo, um jogo contra o Altos, uma alteração do intervalo do Altos no último jogo contra o Remo, foi muito próximo do que aconteceu quando eu enfrentei o Altos pelo Botafogo da Paraíba. Então, são algumas situações que contra alguns adversários podem ser que já tenham acontecido em jogos que eu tinha participado. Então, isso nos dá uma segurança de não ser pego de surpresa em algumas situações. Né? Eu acho por esse o lado positivo, né? De você já ter vivenciado algumas situações que elas são corriqueiras do jogo, da partida, né? E que quando você é surpreendido, aí você demora um tempinho para poder fazer essa correção, passar essa correção para os atletas, ou até ter que fazer uma modificação dentro da partida. Né? Então você já estando preparado para aquilo que pode acontecer, por já ter vivenciado um período curto, acredito que possa contribuir para a preparação para o jogo. Viram? Tem alguns pontos que eu peguei daí. A primeira coisa para alguns que vão ficar, ai meu Deus, e agora? Que são os caras que acham que o seu time vai atropelar todo mundo, que a Série C é uma merda e o que o seu time vai atropelar porque ele é o melhor do mundo. É óbvio que o teu time é o melhor do mundo. Mas quando isso vai para o campo, calma, Bet, calma, e ele fala isso, ele diz, cara, se você pegar um jogo do primeiro colocado contra o Lanterna, vai ser difícil, não importa onde seja. E quem acompanha o É Nóis Queiroz sabe que a gente está falando isso, não há jogo fácil, essa Série B é muito competitiva. Ato falho. Essa Série C é muito competitiva, os jogos são brigados, você pode até transformar o seu jogo num jogo mais fácil, porém, vai pegar o Atlético Cearense, o Altos, mano, tu vai ter dificuldade, a não ser que tu consigas mudar isso durante o jogo, como, por exemplo, no caso falado aqui, o Remo fez Campinense. Mas isso não será uma regra. Isso deve ser, inclusive, uma exceção. Mais uma coisa que eu achei que ele deu uma... Não sei se ele foi brifado, o que tinha que falar isso, mas eu achei, não é uma cutucada, mas um ponto específico, na minha opinião. Que ele fala na rapidez das mexidas, no entendimento, que conhecer os adversários te dá mais rapidez na tomada de decisão, né? Em reorganização e em mudanças, né? Tu não demora tanto, então tu já sabe o que pode acontecer, tu já passaste por teus comandados e isso tu ajusta ou no campo mesmo, ou tendo que mudar. A demora pela mudança que era uma das grandes reclamações da torcida do Remo em relação ao Bonamigo. Eu achei isso muito interessante e ele exemplifica que a mudança feita pelo treinador do Altos, né, a saída do Marco Aurélio e a entrada do outro meia, que eu vou me esquecer o nome, obviamente, já tinha acontecido com ele também em Botafogo e Altos, então ele já estaria ligado e teria tomado, o que eu entendi foi isso, teria tomado uma decisão mais rápida para aquele jogo não transcorrer do jeito que foi. E agora eu acho que talvez a parte mais importante, ou mais curiosa, o que dá mais curiosidade à torcida remista. Como o GG gosta de jogar, como o GG imagina o clube do Remo dele jogando.
Eu sou um treinador que eu gosto que a minha equipe fique muito com a bola, né, que tenha posse de bola, que procure ter uma marcação agressiva, né, que pressione a saída de bola do adversário, que a gente passe a maior parte do jogo no campo do adversário. Agora existe uma diferença entre você pensar isso, você gostar disso e você conseguir que o grupo faça isso, né? Isso às vezes demora um certo tempo para assimilação dos atletas. E é em cima disso que a gente está atacando agora, né? E procurando colocar para que o grupo tenha conhecimento daquilo que a gente pensa, da maneira de jogar, do modelo de jogo. Eu gosto de jogar numa linha de 4, né? Utilizei 3 zagueiros em alguns momentos por necessidade, mas não é uma formação que eu tenho como principal. Agora também sou um profissional que eu procuro ver o elenco que está à minha disposição e explorar aquilo que os jogadores e que o elenco tem de melhor. Não adianta eu, por exemplo, querer jogar com 2 atacantes enfiados lá se a gente não tiver esses jogadores com essa característica ou jogadores que se encaixem para jogar desse jeito. Então, procuro sempre ter uma ideia e dentro do elenco, do perfil do elenco, encaixar e modelar em cima do que eu jogo. Eu não abro mão de 2 atacantes, né? Gosto de jogar com um jogador mais centralizado e um de velocidade, mas como eu falei, você precisa ter essas peças e essas peças têm que encaixar bem. Isso, às vezes ela requer um pouquinho mais de tempo para que você possa ajustar isso. Muitas vezes atuo com 3 atacantes, né? Dentro da possibilidade e daquilo de estratégia de jogo, às vezes com um volante mais de contenção e 2 jogadores que tenham mais qualidade. Às vezes é necessário você ter mais uma força no meio, né? Proteger mais em função do adversário também, de ser forte por dentro. Então talvez 2 volantes no meio. São situações que eu gosto de trabalhar e que o dia a dia vai nos dar essa direção. Vamos lá, muita coisa para falar aqui e esse vídeo não ficar também muito longo. Ele fala uma coisa que é ficar com a bola. Os meus times gostam de ficar com a bola. Mais ou menos, professor. Mais ou menos. O Botafogo não tinha essa característica de ter tanto a bola. Mas assim, eu já falei em live, já conversei, eu acho que não só a grana, que óbvio que foi fundamental para ele vir, mas ele mesmo fala nessa coletiva que as ferramentas, né, que o Remo tem para dispor para ele são bacanas, eu acho, e por isso só reforça a minha ideia de que ele terá 2 momentos. Organização e intensidade, melhorar essa condição física do Remo que não está legal, ajustar na verdade, e aí depois ele conseguir dar ao time dele, do Remo, coisas que por falta de elementos, né, de peças, ele não conseguiu nem do Botafogo e nem no trabalho anterior. Isso sou eu que imagino, tá? Mas ele fala uma coisa muito legal, que 3 zagueiros foi utilizado por ele numa situação de necessidade, ele gosta da linha de 4, mas que ele se adequa ao elenco que tem, que ele não vai ficar chorando, que não tem isso, que não tem aquilo e tal. Até porque ninguém sai do Botafogo 4º lugar, e nem vou entrar no negócio quem é maior, quem é menor, que isso já tá chato, já choraram muito do lado de lá e estão dando muito palco do lado de cá. Mas o time lá era mais constante, né? O trabalho dele já era de muito tempo, ele já conhecia. Ele não sairia só pela grana. Então acho que ele viu que esse elenco pode entregar para ele coisas que lá ele não teria. E aí ele fala assim, eu quero que o meu time esteja marcando agressivamente, quero que a maior parte do tempo o meu time esteja com a bola no campo do adversário. E aí a gente tem algumas situações que Gerson Guzmão vai ter que resolver. O time do Bonamigo até tentava isso. Tentava. Com a marcação quando era Flores e Brenner e tal. O problema e a gente já mostrou isso aqui, quando esse adversário quebrava essa primeira linha, o latifúndio se apresentava e, meu irmão, não adianta tu ir morder lá em cima e tá todo mundo atrás. Como o Gerson falou em proximidade, em combate, em embate, em enfrentamento, eu acho que isso vai ser uma grande mudança. O time jogar mais junto e tentar ser mais agressivo de forma mais compacta, tá?
não se assuste de, apesar dele querer essa marcação agressiva lá na frente, em alguns momentos, e a gente vai falar, ele falou isso agora, né, nessa parte que eu estou mostrando, se o Remo jogar mais baixo, com uma marcação mais intensa, sendo mais letal, mas não tendo tanto a bola. A história dos dois momentos. E eu explico por quê. Ele diz nessa parte assim, uma coisa sou eu querer isso. Outra coisa são os meus jogadores entenderem o que eu quero e botarem em prática. E aí vem desse que vos fala o segundo momento. Isso para mim, que ele está falando, marcar em cima, o time tentando ficar com a bola e pressionando o adversário, deve ser num segundo momento, aonde ele se sinta mais confiante de que as suas ideias estão sendo bem entendidas pelos seus atletas. Agora, alguns detalhes legais. A linha de 4 eu já falei. Ele fala em 2 atacantes. Eu não abro mão de 2 atacantes. Até jogo com 3 se eu tiver, né? Ele até dá uma... Eu achei uma outra cutucadinha. Não dá para jogar com 2 enfiados, tal. Mas eu não abro mão de um de velocidade e uma referência. O que parece para mim? Que pode se abrir a possibilidade de mais gente nesse meio de campo. Por que também? Porque em seguida ele fala, eu posso jogar com um volante, 2 meias, 2 caras chegando, mas posso meter mais um volante ali e ter um meia de criação, né? Ou seja, se ele tiver que retrancar, que fechar a casa para pontuar, ele vai. E aí, pelo que eu vi do Botafogo, das ideias de jogo dele, blá, 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 lá para trás, isso é uma percepção minha, do Paulo. Pingo e Marco Antônio podem ter mais chances de jogo com o Gerson Gusmão. Porque do elenco que ele tem nas mãos, intensidade e movimentação de volantes ou de quem joga ali, pode jogar ali, na minha cabeça só tem esses caras. Curuá não é esse cara, Maciel não é esse cara, ele te dá outras coisas, e o João Patrick não é cara nenhum até agora, né? Então, assim, e também vai ser uma missão do Gerson, tirar desses alecrim dourado, como eu brinco, um pouco mais de futebol, porque agora, mano, quem atrapalhava, saiu. Tá na hora de trazer também a responsabilidade para esse elenco maravilhoso que ainda tá no mundo virtual e não desceu pro campo. Então, acho que ele pode sim entrar com mais um cara no meio, o Shoa, Pingo ou Marco Antônio, e ter o Maciel e um meia, um Paraíba que já jogou com ele, um Albano, mas ali ele está mais compacto, e na frente um velocista, Bruno Alves e Brenner, Fernandinho e mais um, ou esse meia pode ser o Fernando. Então vamos ver, mas acho que acredito que Pingo e Marco Antônio passam a ter mais aparições no time do Clube do Remo. E aí é só para pontuar, ele fala em adequar elenco, né? E aí, se ele quiser botar muita intensidade, ele vai ter um problema, porque esse elenco não é feito para isso. Esse elenco é muito, né? PPP. E sobre velocidade, eu esqueci do Leandro, que deve estar sendo anunciado oficialmente qualquer dia desse. Só para deixar claro. A janela que estão falando bobagem por aí, mas só depois da janela. Não funciona para ser, tá? É só olhar, o ABC fez uma parada igual. Ponto. A adequação dele ao elenco vai, na minha opinião, até a página 2. Tá? E ele vai buscar nesse elenco quem dê para ele essa intensidade, essa entrega, essa rotação maior. Ou ele vai fazer alguns do que não estão entregar, ou ele vai começar a buscar alternativas, como eu falei, Marco Antônio e Pingo, por exemplo, entendeu? Eu não estou descartando ninguém, eu estou incluindo opções. O que eu acho? Eu gostei muito da entrevista, parecia um cara extremamente sóbrio, sem afetação, muito consciente do que vem por aí, e acho que era o perfil que o Remo poderia conseguir, que era um cara que visse o Remo como uma grande oportunidade
de carreira, né? E ele viu no elenco do Remo, mesmo que haja alterações, vindas e saídas, potencial para estar melhor do que está. O que o Gerson precisa, até a última rodada da primeira fase, é estar tranquilo no G8. E eu tenho certeza que isso ele vai conseguir, ele sabe exatamente. E aí entra a segunda etapa. Ele está tranquilo, ele botou o Remo já no quadrangular, aí ele vai fazer os ajustes finos, conseguir incluir talvez mais, né, repertório no jogo do Clube do Remo. Primeiro momento, e ele fala muito, jogo do Figueirense. Ele está pensando no jogo Figueirense. E eu acho isso importante. Ele estava muito sóbrio, muito ciente. Enfim, são esses os pontos que eu achei importante, que eu queria trocar essa ideia com vocês. Então, se eu quero trocar essa ideia com vocês, deixa tudo o que tu achas no comentário. Tua opinião sobre esses pontos ou outros, eu te respondo. Deixa teu like, te inscreve no canal. Bet Nacional, nosso patrocinador de garbo e elegância, o link está aqui na descrição. Vem com nós.